como é que uma pessoa vai dar conta de olhar 2.000 currículos se não tiver apoio de tecnologia? Então, sim, eu acho que a tecnologia ela é fundamental, seja para o candidato conseguir encontrar as posições, né? Seja para a gente conseguir encontrar os candidatos e para a gente fazer um filtro, começar a fazer toda a seleção. Quando a gente fala de HR Techs, não são só empresas de recrutamento, né, como Gup, Kenobi e etc. A gente está falando de empresas também como Feeds, como Solids, Qt Rocks, outras tantas que trabalham com aspectos de recursos humanos por uma perspectiva tecnológica, servindo aos propósitos do RH. A minha opinião do mercado é um pouco controversa também. Eu acho que o mercado de HR Techs ele é um mercado que ainda não se amadureceu, e não é só no Brasil, acho que de forma global isso não aconteceu. A gente vê por aí softwares, aplicativos, SaaS, que são muito bons em resolver uma dor, como, por exemplo, a dor do recrutamento e seleção, mas ela começa a perceber, esse software ou essa empresa começa a perceber que só falar de recrutamento e seleção não resolve a dor do RH, você tem que falar do onboarding, você tem que falar de performance, você tem que falar de admissão, você tem que falar de feedback, você tem que falar de metas. E aí essas empresas começam a tentar fazer um pouco de cada coisa, e o que acontece é que, para um executivo de RH como eu me vejo sempre tendo que escolher entre uma colcha de retalhos, né? Então, existem empresas que eu preciso ter para me ajudar, o ATS, né, para me ajudar no processo seletivo, mas eu acabo tendo que contratar uma outra ferramenta para fazer, por exemplo, avaliação de competências. Então, acho que ainda tem um amadurecimento para ser feito desse mercado de HR Techs. Eu venho acompanhando um pouco o pessoal da Greg Hub, depois acho que vale a pena você chamar eles aqui, que é uma HR Techs que se propõe a tentar resolver as dores do RH de uma forma um pouco mais unificada. Mas eu acho que, de novo, né, não tem como a gente escapar. Quando a gente começa a falar principalmente sobre People Analytics, não tem como você não ter um apoio, um suporte de tecnologia por trás. O Excel é ótimo, a planilha é ótima, mas ela não te traz a facilidade de uso, de contato com o colaborador que a gente precisa para, por exemplo, fazer pesquisas de pulso semanalmente para entender como é que está o clima, o humor, a percepção dos colaboradores sobre determinado viés. E eu acho que isso tudo, Fernando, é reflexo daquilo que eu comecei a falando no começo na minha apresentação, de que eu começo num tempo em que o RH ele era um departamento pessoal, talvez um pouco que se propõe a fazer algum tipo de treinamento, etc., mas que hoje ele toma um protagonismo, entendendo que pessoas são realmente o principal valor das empresas, em que a gente precisa gerenciar realmente todos os aspectos de people. Se as pessoas estão felizes, se não estão, se a remuneração delas está adequada com o cargo, se os feedbacks estão sendo aplicados de forma assertiva, se as pessoas estão se desenvolvendo. Então, quando a gente começa a entender que para gerenciar é preciso medir, a gente começa a entender que essas HR Techs são fundamentais para um RH fazer a sua gestão. Eu acho que para um executivo, alguém que senta numa cadeira como a que eu sento, alguém que está ali liderando uma área de RH, ele sim vai encontrar dificuldade para escolher seu pátio de tecnologia, mas não tem como ficar sem. Por outro lado, isso gera alguns novos desafios, né? Cada vez mais a gente vê gente revoltada no LinkedIn porque recebeu feedback por um e-mail frio e duro. Não tem como fazer diferente. 2.000 candidatos.